Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de segunda-feira, dia 30 de junho de 2025, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. Último dia do mês e pela misericórdia de Deus estamos em pé. Glórias a Deus por isso. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 2, versículo de número 5, diz assim: Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Versículo 7 em diante. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai a água e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Pelo mestre-sala provada a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Aleluia. Glórias a Deus por esta palavra. Meus irmãos, eu estava pedindo uma orientação para Deus, para mim poder compartilhar algo da parte dele para vocês aqui nessa manhã. E o Senhor me trouxe esse contexto desse casamento, das bodas de Caná da Galileia. Bem conhecido esse texto aqui, do capítulo 2, segundo escreveu João. E nesse contexto a gente sabe que Maria, mãe de Jesus, foi convidada para um casamento. Possivelmente era amiga dos noivos. Jesus também foi convidado juntamente com seus discípulos. Um casamento judaico aqui, muitas vezes ele durava 7 dias. E a palavra de Deus diz nesse contexto que no terceiro dia de festa, o vinho acaba. Vinho, na Bíblia, uma das colocações em relação a ele é alegria. Vinho, sinônimo de alegria. No terceiro dia de uma festividade, de um casamento, de um momento especial, o vinho acabou. Então aí, não só acabando o vinho, mas aí também entrar ali naquele contexto a vergonha, e entrar ali a tristeza. Imagina um casamento que está acontecendo, e de repente ali, aquela festa toda, começa a faltar o necessário para que a festa pudesse ali se manter até o término da mesma. Acaba sendo vergonhoso, é ruim, né? É um momento constrangedor na vida dos idealizadores, na vida da festa, na vida dos noivos e assim por diante. Porém, Jesus estava ali, ele foi convidado para aquele casamento, e a mãe dele foi então fazer essa frente, fazer a intermediação entre o noivo e Cristo. Então ela foi até Jesus, relatou para ele o problema, para que ele pudesse de alguma maneira movimentar as águas ali. E eu abro um parênteses aqui para poder dizer como é bom quando a gente tem pessoas, amigos, que vão até Jesus interceder pelo meu problema, pelo seu problema, pela minha vida e pela sua vida. É bom demais quando nós temos pessoas assim, que fazem isso por nós. Isso é uma bênção de Deus, é uma dádiva de Deus. Meus irmãos, pois bem, o certo é que Maria chega e fala aos serventes: fazei tudo que ele vos disser. Fazei tudo que ele vos disser. E eles então começaram a receber a orientação de Jesus, os serventes ali, que estavam servindo ali naquele casamento, naquela festa de casamento. E a palavra de Deus então segue dizendo que Jesus pede para eles encher de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Logo na sequência, então, lhes determinou: tirai agora a água e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Quando eles fizeram isso, eles foram caminhando para levar a água até o mestre-sala. E no caminho, o milagre aconteceu, sem eles ver, mas obedecendo a palavra de Jesus. A água, nesse caminho, nesse inteirinho, se transformou em vinho. Quando eles chegaram e entregaram ali ao mestre-sala, quando o mestre-sala foi provar, a água já não era mais água, já era vinho. E ele até se admirou, dizendo, que ele colocou o primeiro inferior
e deixou o bom vinho para o final, no caso quem? O noivo. Ou seja, ele ficou admirado, porque geralmente não era esse o procedimento correto, mas sim coloca primeiro o bom e no final serve o inferior. O bom vinho, que era da parte de Cristo, estava para o final, reservado para o final. Meus irmãos, e foi justamente aqui que o Senhor colocou uma palavra no meu coração, dizendo: no caminho da obediência, o milagre acontece. É no caminho da obediência que a gente vamos ver as portas se abrirem diante da presença de Deus. É no caminho da nossa obediência a Deus que a gente vamos ver o sobrenatural de Deus acontecer sobre as nossas vidas. É quando a gente obedece a palavra de Jesus, procura fazer tudo aquilo que Ele nos orienta, mesmo com as nossas falhas, com os nossos erros, mas quando a gente tem aquela disposição em querer obedecer a Cristo, obedecer a Deus, andar em conformidade com o querer dEle, é nessa caminhada nossa que a gente contempla os milagres de Jesus acontecendo sobre as nossas vidas. Então esses serventes aqui, eles não contestaram. Eles podiam falar: que loucura, mas que é água, vou levar lá, vamos passar vergonha. Não, a gente não vê no contexto da palavra eles temerosos ou eles ali contestando aquela fala de Jesus. Não. Eles ouviram o que Maria falou: faça tudo o que Ele vos disser. E eles colocaram em prática. Pegaram a palavra de Jesus, encheram as talhas e partiu levar a água para o mestre-sala. E nesse caminho da obediência deles, o milagre aconteceu. É no caminho, eles não viram, mas eles estavam ali obedecendo a palavra de Cristo. E quando a gente obedece, nós não vamos ver o milagre, como o milagre está sendo gerado. Como eles não viram aquela transformação da água em vinho no interior dos vasos ali, das talhas de água. Eles não viram. Mas eles contemplaram o milagre na íntegra, quando o mestre-sala provou a água. Então, nós também não estamos vendo a maneira que Deus está formando o nosso milagre para trazer ele à existência, para materializar ele na minha e na sua vida. Mas nós vamos já contemplá-los materializado para a glória e para a honra do nome santo do Senhor. Então, meus irmãos, guarde essa palavra. É no caminho da obediência que você vai ver o milagre de Jesus acontecer sobre a sua vida. É no caminho da obediência que você vai ver o milagre de Jesus acontecer sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida sentimental. Meus irmãos, e eu abro um outro parênteses aqui para poder dizer, em relação ao casamento, o que Deus colocou no meu coração no caminho da obediência, o milagre acontece. Agora eu deixo um outro conselho aqui para casais, tirando esse contexto dessa mensagem. Eu não sei como está o teu relacionamento entre marido e mulher, como está o teu relacionamento com o cônjuge, com seu cônjuge. Anos se passaram e eu não sei se o vinho, a alegria acabou. Mas chama nessa manhã Jesus para o seu casamento. Pede para Ele trazer um vinho novo sobre o seu casamento. Comece a orar nesse sentido. Porque a palavra de Deus diz que Deus ele não é a favor do divórcio. E Ele não esmagará a cana quebrada. Isaías capítulo 42 fala. Deus ele não é Deus de divórcio. Deus ele refaz de novo aquilo que ficou ultrapassado. Ou seja, Deus ele renova aquilo que envelheceu, aquilo que ficou já muito desgastado. Nunca é descartado por Deus. É como a cana quebrada, que geralmente quando quebra, a princípio no Oriente lá não serviria mais para nada. Mas a palavra de Deus diz que que Deus ele não esmagaria a cana quebrada. Haveria uma restauração. Assim são nos casamentos. Deus nunca vai pender pelo lado do divórcio. A palavra de Deus é contra isso. Não é o plano original de Deus casar para divorciar.
Então, se o seu casamento, quem sabe, um conselho pastoral em relação ao seu casamento, quem sabe o seu casamento está desgastado, quem sabe anos se passaram e já não há mais alegria no seu casamento, você só sobrevive dentro desse casamento, ou quem sabe você está ferido, marcado por situações que já podem ter ocorrido dentro do seu casamento, mas pede para um conselho aqui, segundo a palavra de Deus, pede para Jesus trazer um vinho novo para o seu casamento, pede para Ele trazer restauração e um vinho novo, que você vai contemplar esse milagre acontecer no teu casamento. Você vai ver Jesus renovando o teu amor pelo seu cônjuge, o dele por você, e as coisas se engrenando novamente, como Deus quer que aconteça, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Pega esse conselho para você, tá? De coração, em nome do Senhor Jesus. E fique com essa palavra, é no caminho da obediência a Deus, a palavra de Jesus, que você vai contemplar milagres, portas abertas, provisões e providências de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua empresa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre todas as áreas, enfim, que englobam a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu fazer uma oração pela sua vida nesta manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu me coloco diante da sua santa e poderosa presença e venho interceder pela vida do teu filho e da tua filha que chegou até esse vídeo. Que o Senhor continue abençoando eles de uma maneira especial, que o Senhor continue dando entendimento para eles naquilo que o Senhor tem projetado e preparado para que eles vivam na íntegra, Senhor. É o pedido que eu lhe faço. Pai amado, Pai querido e santo, abraça essa vida que chegou triste nessa manhã de segunda-feira até esse vídeo. É começo de semana, meu Pai. Muda a história dela, leva alegria, conforto, paz a este coração. Pai santo, amado e querido, continue suprindo também as necessidades dos seus filhos, abrindo portas que estão fechadas, meu Pai, sobre a vida deles e dando vitória, seja qual for a área que houver uma necessidade de uma intervenção tua, meu Pai, em relação a eles. E permaneça conosco no decorrer desse dia. Assim eu oro nesta hora e desde já eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amanhã, se Deus permitir, eu volto por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus.